Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Saúde também os internautas com a paz do Senhor. Irmãos, falar sobre conflito na família hoje, né? Confesso aos irmãos que eu estava meditando nesse tema já faz uns 20 e poucos dias. Aí eu pensei o seguinte: por que será que eu escolhi essa lição? Eu acho que eu não estava vendo direito na hora que o pastor nos deu a oportunidade de escolhermos os temas, né? Tinha tantos outros assuntos, menos complexos do que esse, mas o Senhor sabe de todas as coisas, não é? E eu confesso também para os irmãos que senti um pouquinho de dó do comentarista, né? Porque falar sobre conflitos na família, nessas poucas páginas que ele teve disponível aqui, realmente não tem espaço. Ele abordou alguns temas, mas com certeza amanhã nas escolas dominicais serão muitos mais amplos do que esses temas que o comentarista pôde colocar aqui na revista. Então nós tentaremos também aqui na aula fazermos uma abrangência um pouco, né, maior, sem precisar falar tanto dos temas especificamente, porque senão fica uma aula de acusação, né, irmãos? Vamos falar, ele fez isso, ela faz aquilo, o filho faz isso, e o objetivo da escola dominical não é esse. Até porque, irmãos, a palavra de Deus ela tem uma particularidade interessante. Ela fala com quem está lendo e com quem está ouvindo. Isso é interessante, porque ela não é para falar com o outro. A palavra de Deus é para falar com nós mesmos, primeiramente. Então, o objetivo dessa aula, quando nós estudarmos sobre os conflitos em família, ou conflitos na família, é nós meditarmos qual é o nosso papel nessa situação. Como nós devemos agir. Porque, irmãos, existem dois grupos: os geradores de conflitos e os administradores de conflitos. Qual grupo será que nós queremos participar? Será que queremos gerar ou queremos administrar? Primeiro a gente precisa começar a entender sobre a palavra conflito. O pastor já tem nos ensinado em outras aulas que o conflito ele é uma realidade terrena, né? Começou lá no Jardim do Éden, né? Nós vamos falar um pouquinho mais depois também, nos próximos slides, mas é uma realidade aqui na Terra. Até na sua introdução ao trimestre, o pastor nos ensinou que os conflitos em família são só até Jesus voltar, né? Depois que Jesus voltar, acabou, porque a realidade da família é uma realidade terrena, né? Que vai aqui para a Terra. Por ser uma realidade terrena, enquanto nós estivermos aqui no ambiente de família, ela também é uma realidade para nós. Agora, o que quer dizer a palavra conflito? Conflito, ela, como muitas outras palavras, ela vem do latim. Vem do latim de com, que é junto, e fliger, que quer dizer bater. Bater junto. Olha só. No seu significado, a palavra já nos diz que uma situação de conflito é que quando dois ou mais envolvidos, eles querem exercer uma mesma ação ao mesmo tempo. Então nós já começamos a entender que o conflito, por que ele é uma realidade em nossos dias? Porque nós temos um ambiente onde há diversidade de opiniões, há diversidade de modos de agir. E quando dois seres humanos querem ao mesmo tempo agir de modos diferentes, gera um conflito. Certo dia, irmãos, meditando nessa lição, eu saindo de casa comecei a... Deixa eu ver se eu tenho muitas situações de conflito durante o meu dia. A primeira situação de conflito, irmãos, foi a hora que o relógio despertou. Eu tenho que acordar. Uma parte de mim queria, outra parte não queria. Mas eu tive que levantar, tive que resolver essa situação de conflito. E entrei no carro, saí com o carro de casa e comecei a me deparar com diversas situações de conflito. Carros querendo ocupar a mesma faixa que eu, né? Carros querendo me jogar fora da minha faixa, né? É o guarda que quer me multar. São tantas situações no nosso dia. Cheguei na empresa, o chefe quer fazer de um jeito, eu quero fazer de outro. O meu colega de trabalho pensa de uma forma, eu penso de outra. Uns querem subir de elevador, outros querem subir de escada. E o dia vai seguindo. Aí nós vamos almoçar, aquele cozinheiro... Eu pensava em encontrar uma comida, mas ele naquele dia não estava com o seu lado espiritual muito bom,
e não me deu o retorno daquilo que eu esperava. Outra situação de conflito. Chega a hora de pagar a conta, né? Esse valor não vale tudo isso, mas para ele vale. Então, irmão, nós nos deparamos com situações de conflito todos os dias, porque nós temos formas diferentes de pensar sobre determinada situação. O segredo da aula de hoje não é eu não ter nenhuma situação de conflito. O segredo da aula de hoje é o que fazer em uma situação de conflito. E esse é o grande problema da sociedade hoje. Irmãos, nós temos um grande exemplo sobre a nação americana. Os Estados Unidos, os irmãos sabem que eles são um berço, né? Um dos berços do avivamento evangélico, né? Foram um dos pioneiros na pregação da palavra, né? E eles, em determinado momento, eles começaram olha, em vez de a gente administrar o conflito, vamos começar a acabar com o conflito. E começaram a criar diversas situações em sua política para não existir conflito. Uma das mais conhecidas é a lei mais nova, né, do governo americano, que é que os pais não podem bater os filhos. Porque se eu bater no meu filho, eu vou gerar uma situação de conflito, ele vai ficar traumatizado, isso não pode. Então o Estado interviu na família. E nós temos visto cada dia mais tragédias surgirem justamente porque houve uma intervenção do Estado na família. Quando nós tentamos administrar o conflito da maneira errada, irmãos, certamente não teremos sucesso na administração daquele conflito. E hoje também é essa diversidade. Como que eu vou administrar os conflitos? De quem que eu vou ouvir um aconselhamento? Será que eu acho que é Super Nanny, é isso? A Super Nanny, a conselheira dos conflitos do lar. Será que as opiniões da Super Nanny são as corretas? Então, nós vemos cada dia as receitas se multiplicarem. Mas, irmãos, não tem como eu administrar um conflito em famílias diferentes da mesma forma. Não tem como, porque são pessoas diferentes, com ideias diferentes, com temperamentos diferentes. O único jeito de nós administrarmos sabiamente os conflitos em família é com a direção de Deus. Por isso que o professor de escola dominical, ele não tem que ficar dizendo o que o aluno tem que fazer. Ele tem que dar a receita para o aluno aonde buscar a solução. Ele tem que mostrar para o aluno o porquê dele buscar a solução. Mas a nossa solução vem de Deus. Na família, precisamos o quê? Na administração dos conflitos, darmos testemunho de Cristo. É isso que está o mais difícil. Porque nós temos dois tipos de conflito. Nós temos aquele conflito que é com a pessoa que não professa a mesma fé que nós, e o conflito que é entre uma família cristã. São duas situações diferentes. Nós precisamos dar testemunho tanto em uma quanto na outra. Por incrível que pareça, o mais difícil está sendo dar testemunho entre os próprios crentes. Essa é uma realidade dos nossos dias, né? De como nós estamos respondendo a essas situações. E como já aprendemos em outras aulas, a família é um grupo que foi criado por Deus. O pastor já deixou isso bem claro, né? É uma instituição divina. O grande projeto de Deus é a família. Alguns acham que é simplesmente o homem, né? Mas nós já aprendemos aqui que é a família, né? E ela tem necessidades sentimentais, afetivas, emocionais e assim por diante. O próprio Adão, irmãos, isso está no esboço também, que o Adão, ele começou a ver que os animais estavam em casais, né? Estavam aos pares. E ele sozinho. O próprio Adão sentiu a necessidade de ter a sua família. E Deus, como já vê a nossa necessidade antes de nós, sabia e disse que não era bom que o homem vivesse só. E ao contrário do que nós possamos imaginar, peraí, então, a partir do momento que eu aceitei a Jesus, minha família é só de crentes, então não tem conflito. Não deve haver conflito. Mas os conflitos também existem nas famílias cristãs. A diferença do conflito em uma família cristã para uma não cristã
é na forma como eles são solucionados. Só para dar uma palhinha antes, numa família não cristã, o marido briga com a esposa, passa até a noite sem se falar. Numa família cristã, isso não é admissível. Porque quando aceitamos Jesus, somos uma nova criatura. Como uma nova criatura, nós não agimos como agíamos anteriormente. Então, esse é um detalhe importante, né, que nós devemos ressaltar nesta aula. E foi na família que Deus escolheu, o ambiente onde Deus escolheu, né, para que tivesse contato com o Criador. Nós já aprendemos também isso em outras lições. É um ambiente propício. É na família. Porque às vezes achamos, né, que não, eu vou na igreja e é lá que Deus vai mostrar a sua presença. Mas, irmãos, o culto é a reunião das famílias. A presença de Deus, primeiramente, tem que estar na família. Porque se não estiver na família, há dificuldade de nós vemos o poder de Deus se manifestar na igreja. Por isso que em nossos dias nós vemos a diminuição, extinguir jamais, porque Deus é o mesmo, né? Mas a diminuição do poder de Deus em nossas congregações. Por quê? Porque o problema está ocorrendo primeiro nas famílias. Se a família não vai bem, e o culto é a reunião das famílias, eu começo a ter problemas no meu culto também. E sabendo que este é o ambiente para que o homem tenha comunhão com o seu Criador, Satanás ele vai querer o quê, meus amados? A trabalhar, né? Porque ele conhece essa receita. Ele sabe que ali está o segredo para a vitória do homem. E ele vai começar a criar empecilhos para atrapalhar esta comunhão. Nós também já aprendemos em outra lição que sobre a palavra lar, né? Que era ali aquele local onde só os integrantes da família entravam, né? Onde havia ali uma união espiritual entre os membros da família. Então, é o local ideal, é o exemplo ali aonde existe a união entre os membros da família, para assim se manifestar a comunhão com Deus. E é interessante que a Bíblia ela cita a formiga, né, como um exemplo para nós não sermos preguiçosos, né? Mas a formiga também dá um exemplo do que é o trabalho em família. Porque se nós olharmos para a formiga, todo mundo ali está trabalhando para o bem conjunto. Ali para, né, o grupo de formigas ali, eu esqueci como é que se chama o... Formigueiro. Obrigado, irmão. Formigueiro. Se nós olharmos para o formigueiro, ninguém está olhando ali, eu tenho direito disso, eu tenho direito daquilo. Ou greve das formigas que tem, né, que buscar as folhas. Não tem isso, né? Por quê? Elas trabalham para o bem conjunto, coletivo. E isso, irmãos, nós estamos tendo que ter essa essência na família. A família também tem que trabalhar para o bem coletivo. E é um perigo para a família quando cada um começa a ver só o seu lado. Quando cada um começa a procurar os seus próprios interesses, não mais o interesse coletivo. Pois é, você. Microfone aqui. Quando eu trabalhava na roça, no interior, eu me detive várias horas analisando isso porque nós tínhamos plantações, feijão, milho, arroz, etc. E a formiga vinha destruir. Mais longe. E na realidade, na verdade, eu comecei a analisar o movimento das formigas até o formigueiro. E eu percebi que quando uma formiga carregava um galho, um pedaço do galho da árvore, daquela planta, que era muito pesada, eu percebi que o galho virava ela e ela caía, entendeu? E não conseguia levar. Aí, aquelas que já estavam na frente, elas percebiam, voltava 4, 5 e vinham e socorriam aquela formiga que não podia com aquele peso. E elas não levavam a que vinham socorrer, não levavam o seu material. Elas iam com aquela que elas ajudaram até o formigueiro. Então havia isso, há entre elas essa união. Porque, como o senhor falou, todo mundo trabalha para o bem comum. Apesar de haverem vários indivíduos na família, eu tenho pensamentos diferentes. Eu estou falando da formiga saúva. Saúva. É aquela que corta a planta frente. Certo. Que é a maior, né?
como existem vários pensamentos em vários indivíduos, mas isso não limita o homem a que trabalhem em conjunto. Segue aí o exemplo da família, né? E a entrada do pecado rompeu essa comunhão. Porque nós já aprendemos também em outras aulas que no Jardim do Éden, quando Adão e Eva estavam ali juntos, né, era só alegria, né, como que se diz, né? Bastou ouvir o pecado, um já passou a acusar o outro. A situação de conflito nasceu, começou a surgir, né? Então, com o pecado, irmãos, o homem passa a ter um olhar mau. E o olhar mau também é um gerador de conflitos. Porque quando nós temos um olhar propenso ao mal, nós começamos a imaginar as coisas, né? Ele está pensando nisso. Ou, com certeza ela está pensando naquilo. E eu, com esse pressuposto, com esse meu olhar, começo a gerar conflitos sem nem mesmo eles existirem. Porque, irmãos, existem os conflitos que são concretos e reais e os conflitos imaginários. Aqueles que nascem mesmo antes de eles realmente existirem. Porque nascem primeiramente aonde? Na mente e no coração do ser humano. Com o pecado, não só a família deixou... voltar aqui. Com o pecado, não só a família deixou de ser um ambiente propício, mas também passou a haver conflitos entre os seus membros da família, aquilo que nós tínhamos falado. E nós temos vários exemplos na Bíblia. O mais conhecido é Caim e Abel. Gerou-se uma situação de conflito entre os irmãos, né, que iniciou-se com a inveja. Caim e Abel, eu creio que seja após o primeiro conflito ali de Adão e Eva, né, a primeira situação de conflito clara que nós vemos entre os membros de uma família. E nós temos aí várias outras situações que surgiram, né? Eu achei interessante que naquela aula do reverendo Hernandes Dias Lopes, né, ele fez um comentário sobre conflitos em família também. Ele citou ali, né, Sara e Agar, né, quando eles estavam ali comemorando, né, que Isaac tinha se desmamado, né, e ali Sara, ela viu Ismael, né, zombando de Isaac. O que acontece, irmãos, quando uma mãe vê uma outra criança zombando do seu filho? Ela logo se enfureceu, né? Ninguém vai falar mal do meu filho. E já chegou ali para Abraão e disse: olha, pega essa mulher e manda ela daqui. Não quero nem olhar para a cara dela mais. Ela não vai herdar as coisas do nosso filho, não. Irmãos, aí surge uma outra situação de conflito, né? Conflito até mesmo por dinheiro entre os membros da família. Às vezes a gente pensa que é só hoje, né? Só hoje que acontece, mas lá atrás, né? E olha que isso tudo foi uma invenção dela mesma. Esse conflito foi gerado por ela mesma, porque ela quem quis que Abraão se inventasse com Agar, né? Então, desde lá de trás, nós vemos diversos tipos de conflitos surgirem no meio familiar do homem por diversos motivos. A verdade é que esses motivos nem sempre são bons, né? Ou, na verdade, sempre são motivos ruins. Nós vamos ver mais lá na frente, né? Temos também a situação de Davi e Absalão. Conflito por poder entre pai e filho. Conflitos entre marido e mulher. Conflitos entre, aí no caso de Agar e Sara, né? E conflito também entre pai e filho. Não é coisa nova, é coisa antiga. E o inimigo das nossas almas, ele é bem criativo, viu, irmãos? Ele vai criando cada dia mais formas de gerar conflitos em família. Porque ele veio não somente para matar, roubar e destruir. Então, desde o primórdio aí, nós vemos também, citando, né, o caso de Abel, que era justo, né, um dos nossos heróis da fé. Desde os primórdios nós vemos que o justo ele sofre aflições. Vamos começar a falar agora sobre situações de conflito onde envolve quem serve a Deus e quem não serve a Deus, ou supostamente serve a Deus, né, que é o caso de Caim. Então os conflitos eles
já começam no próprio lar. Nós vamos ler, irmãos, Mateus, capítulo 10, versículo 36, texto muito conhecido, já foi citado aqui no estudo outras vezes. Vamos começar com aquela primeira fileira. O irmão da primeira fileira, lê para nós, por favor, irmão ou uma irmã, Mateus 10, 36. E assim, os inimigos do homem serão os seus familiares. Seus familiares? É Jesus mesmo que está falando aqui, irmãos? Os inimigos serão os da própria família? E olha que ele experimentou isso na pele. O próprio Jesus experimentou isso na pele. Mas então, quando um dos membros da família resolve seguir a vontade de Deus, certamente ele terá situações de conflito, porque a sua vida é uma vida nova. Ele passa a agir diferente, ele passa a pensar diferente, ele passa a falar diferente, e isso vai gerar conflito contra aqueles que se opõem a essa sua nova forma de agir. Então é um embate entre o mundo e a igreja, e ele vai começar onde? No lar. Porque, irmãos, quando aceitamos a Cristo e começamos a buscar uma vida nova, nós não queremos mais anterior. E situações corriqueiras e até mesmo pequenas do dia a dia passamos a não nos agradar mais. Nós não assistimos mais os mesmos programas de TV. E aí, como é que faz em família, hein? Estou lá sentado na sala, meu pai e minha mãe não são crentes, e começam a assistir programas que não agradam a Deus, né? Ou, primeiramente, né, se eu falar eu vou ser chato, né? Mas tem que falar também, viu, irmãos? Claro, com sabedoria, né? Se eu sair, lá vai eu não gosto de associar com ninguém, né? E agora? Se eu sento na mesa, antes era falar mentiras sobre os outros, falar sobre, né, promiscuidade, agora eu não falo mais. E agora? Eu já não sou mais agradável na mesa também. Começam a surgir aí os conflitos em família. É importante nós ressaltarmos isso na escola dominical amanhã, que quando isso ocorre, estamos no caminho certo. Devemos ensinar nossos alunos a não desistir, porque é isso que o inimigo quer. Gerar esses conflitos para quê? Para que ele deixe de, né? Não seja tão radical, né? Pode falar, pastor. O microfone aqui, irmão, por favor. Irmão, esse é um ponto muito delicado. Quando nós temos convicção de que a nossa visão é bíblica e agradável a Deus, mas o outro não tem. E nós queremos impor, às vezes, de uma forma ditatorial. Aí o choque fica grande e nós acabamos passando por errados. Porque só você que é certo. Se antes não era assim, agora todo mundo tem que ser igual a você. De fato é uma situação complicada. Então aí é necessário direção de Deus, bastante senso e medir a condição do momento das pessoas para saber que palavras ele vai falar ou como vai agir. Se ele precisar sair do ambiente, deve ser de uma forma educada, nunca acusando ninguém. Tem coisa que é melhor resolver na oração do que com as palavras. Verdade. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso ainda, mas é verdade, pastor, porque tudo tem que ser feito com sabedoria, né? Por isso que a gente comenta que tem que ser, nós como professores, não podemos dar nenhum tipo de solução para conflito em família de maneira generalizada, porque cada caso é um caso diferente. Tem que ser feito na direção de Deus, né? E sabiamente. E nós vemos aí, né, na geração de Sete, uma forma de fugir, né, da divisão espiritual no lar. É formar a família segundo a orientação de Deus, né? Quando eu fujo do jugo desigual, eu já estou antecipadamente, né, fugindo de situações de conflito. Isso também é um detalhe, irmãos, importante quando nós falamos de conflito em família, né? Os conflitos não vão sumir da nossa vida, porque nós já falamos que é uma realidade terrena, mas eu posso diminuir bastante. Eu tenho como evitar. Então, muitos nos nossos dias
Em vez de evitar, vão lá e jogam mais lenha na fogueira, né? Aumentam ainda mais o conflito. Então eu preciso criar formas de me antecipar a uma possível situação de conflito. Por que impede isso? Um assunto que nós vamos falar lá na frente, que é o ego, né? Não, a minha língua é dura, e é dura mesmo, e todo mundo tem que aguentar. Eu não estarei fugindo dos conflitos dessa forma. Eu estarei criando mais conflitos. Porque se Jesus não mudou minha língua ainda, não é porque ele não tem poder para isso. É porque eu que não me converti completamente. Amém. Porque não é possível, irmãos, nós estamos aí com anos e anos de crença, assistindo, ouvindo escola dominical, culto de doutrina, e permanecemos na mesma forma. Alguma coisa está errada. E o errado nunca é Deus. Isso nós podemos ter certeza, né? E é bom lembrar, tem uns crentes dizendo aí, quando fala daquela parte, quando Tiago fala da língua e tal, tem uns crentes assim que dizem assim, né, mas a Bíblia já disse que a língua é ruim mesmo, não tem jeito. Foi Deus que fez a língua, dá para mudar sim. Não. Já joga a culpa em Deus. Mas também existe a questão que Salomão disse, que a palavra dura suscita o furor. Nós vamos chegar lá também. Então, olha só. Primeiro conselho: casamento sem julgo desigual, né? E criação dos filhos na doutrina do Senhor. É aquilo que nós estávamos falando, né? A criação dos filhos é na doutrina do Senhor, não é na doutrina da Super Nani, não é na doutrina do Fantástico, não é na doutrina do Globo Repórter, do Faustão, né? Porque, irmãos, existe uma série de fontes de informação hoje em dia para doutrinar a família e os filhos, né? Mas tem que ser no Senhor. Eu sempre tomo cuidado, irmãos, porque às vezes a gente vê um programa desse tipo e ele fala um monte de coisa que você até olha na Bíblia e fala, nossa, mas tem até na Bíblia, é isso mesmo, o programa é bom. Mas no meio de um monte de coisa certa tem sempre um fermentozinho. E esse fermentozinho que é perigoso, né? Então, é na palavra de Deus que nós devemos buscar a forma correta de lidar com os conflitos. Jesus diz lá em Mateus 10, 34 e 35 que veio trazer divisão e não paz. Até o pastor colocou no esboço, né? Mas ele não é o princípio da paz. Como que Jesus diz que veio trazer divisão? Né? Colocar pai contra filho, filho contra pai, né? Mas justamente, irmãos, por causa dessa nova postura que nós assumimos. A nora contra a sogra. Isso é tão difícil, né? A nora contra a sogra, por Então, mas justamente porque a nossa nova forma de viver vai entrar em contraposição com a forma de viver da nossa família. Então é inevitável. É claro que nós temos que ter sabedoria na forma de agir e de lidar com esses conflitos novos que surgiram na família, né? Mas é importante que nós devemos que é cumprimento da palavra de Deus, né? Está se cumprindo. A fé em Jesus nos leva a ter problemas e conflitos familiares, visto que, caso seus familiares não sejam alcançados pela salvação em Cristo Jesus, tornar-se-ão nossos primeiros inimigos. E um inimigo muito perto, né? Inimigo muito próximo. Vamos ler lá, Marcos 3, vamos ler só o 21. E quando o inimigo está próximo assim, fica mais difícil ainda, né? Segunda fileira aqui, irmãos, por favor. Um irmão ou uma irmã. E quando seus parentes ouviram isso, saíram para o prender, porque diziam, está fora de si. Olha, a própria família de Jesus. Mas espera aí, eles não receberam o ensinamento da lei, né? Não estavam ali na família do Messias. Eles tiveram uma base. Mas por que estavam agindo dessa forma, né? Porque eles não tinham aceitado ainda Jesus como Messias. Eles ainda não criam que a possibilidade de o seu irmão ser o Messias, de ser o Salvador, né? É claro que nós estamos bem no começo aqui ainda, né? Mas quando eles não tinham o coração aberto, né, para a possibilidade do seu próprio irmão estar trazendo uma realidade, uma verdade, né?
Então, esse é o conflito em família, irmãos. E quando nós aceitamos a Jesus e nossos familiares não, fatalmente eles vão surgir. Agora, a gente também tem que saber separar duas coisas importantes. Uma coisa é a nossa família, a partir do momento que somos casados. E uma outra coisa é a nossa família, os nossos irmãos, tios, primos e por aí vai, né? A gente sabe que quando nós nos casamos, diz que o varão deixará o seu pai e a sua mãe, né? Então a nossa família primordial e principal passa a ser esposa, né, esposo e os filhos, né? Então às vezes a gente fala do conflito em família, mas tem lá um primo de segundo grau, né, que está lá distante, nem faz parte ali da nossa realidade, do nosso dia a dia, né? Ainda mais assim vão existir mais conflitos ainda. Os laços familiares foram criados. Acho que eu passei mais. Espera aí, vamos voltar. Aqui mesmo. Foram criados, estabelecidos por Deus para perdurar durante a vida terrena. Nós já falamos isso. E não podem prevalecer diante dos vínculos espirituais na vida das pessoas, né? Então, a nossa salvação ela é individual de cada um. E esses conflitos familiares, eles estão aqui no ambiente terreno. Então nós, irmãos, devemos em primeiro lugar nos preocuparmos com a nossa salvação individual na forma como nós administramos os conflitos. Temos que pensar se a forma como que estamos administrando não vai prejudicar a nossa vida espiritual. Em primeiro lugar, né? Porque cada um de nós dará conta da nossa salvação. E Jesus também não fugiu dessa realidade, né? Porque ele teve, como nós falamos aí, a divisão espiritual no seu próprio lar. Chegamos aqui nos fatores que promovem. Vou correr um pouquinho, porque essa parte aqui é um pouquinho mais demorada, né? Fatores que promovem os conflitos familiares. Mas espera aí. Se nós estamos falando com um ambiente familiar, estamos falando ainda no ambiente familiar de crentes e contendo pessoas também não crentes. Mas também se aplica aos lares também que são só de pessoas que servem a Deus, irmãos. Muitas coisas nós vamos falar aqui também se aplicam. Primeiro, é que se pressupõe, né, que se você aceitou a Cristo, não tem nada disso aqui, né? Primeiro item, individualismo e egoísmo. O individualismo, irmãos, e o egoísmo aí são praticamente sinônimos, né? É quando eu só penso em mim mesmo, né? Então, eu sou o centro das atenções, para mim não pode faltar. Agora, para a esposa, para o esposo, para os filhos, eu não preciso me preocupar. Será que nós vemos isso nos nossos dias? O homem vai lá, compra um carrão do ano, último modelo, ar direção, trio elétrico, né? Central multimídia, bancos em couro. E você vai ver a coitada da esposa nem roupa para se vestir tem direito. Ele só está pensando em si próprio. Só está vendo os seus próprios interesses. Casou naquele dia lá no cartório, mas ainda não vive em família. Ainda não vive como uma formiga. A gente vê a parábola do filho pródigo fala um pouco disso, né? O filho pródigo, ele foi egoísta. Ele não pensou assim, olha, levando a parte dele da fortuna, será que isso não ia faltar ali para o pai? Será que isso não ia causar algum problema? Né? Será que não poderia gerar até mesmo a falência do pai? Ele não se preocupou. Simplesmente ele disse, dá o que me pertence. Que não pertencia, né? Segundo as leis de hoje, inclusive, né? Ainda não seriam dele, né? Então, o egoísmo, irmãos, é uma prática que gera conflitos em família. Eu quero ir lá e comprar um terno bonito, eu posso, mas eu preciso comprar uma roupa bonita para a esposa também, né? Não adianta eu ir lá na Gago e para minha esposa falar, vamos lá no Brás, né? Lá no Brás e comprar a roupa mais barata. Claro, irmãos, que isso que nós estamos falando envolve a condição de cada um. O que nós estamos ressaltando aqui é o egoísmo. Eu quero o melhor para mim, mas eu não quero o melhor para a família, né? Eu vou lá,
sou empregado, trabalho numa empresa, recebo lá os meus tickets, né, R$20 por dia, vou e almoço picanha. Chega na hora de fazer a compra do mercado, é frango e linguiça todos os dias. Não, isso não tá bom, eles comendo isso, ó, estão até forte. Né? Estão até forte. Chiquenitos e linguiça, não tem problema. Eu só me preocupo comigo. É o egoísmo. Né? Às vezes uma simples, vou fazer uma compra, compro aquilo que só me agrada, não que agrada a família. Né? Vou escolher um lugar para passear, né, irmãos? São as pequenas coisas, são coisas do dia a dia que geram conflito. Chegou a viagem no final do ano, aí eu quero ir para tal lugar. Ah, mas a esposa quer ir para lá. Não. Quem vai pagar sou eu. Quem escolhe sou eu vou para onde eu quero. Não se preocupe. Casou só no cartório, ainda não sabe que ele é o chefe da família, que dependem dele, que ele tem que zelar pela união do lar, pela felicidade, para minimizar os conflitos. Né? Então o egoísmo é uma grande fonte de conflitos em família. Agora, como nós já aprendemos, né, sobre Cantares de Salomão, um está falando para o outro, se preocupa nos interesses do outro, não de si próprio. Porque quando cada um se preocupa com o interesse do outro, alguém vai se preocupar com os dele também. Aí os conflitos são apaziguados, né? Minimizados. Né? Segundo item, irmãos, falta de transparência, franqueza, comunicação entre os familiares. Olha, eu confesso para os irmãos que eu já aprontei umas coisas dessas aí. Tinha uma época que eu achava que eu não devia falar sobre os problemas para minha esposa. Então eu escondia tudo e guardava para mim, e um dia eu vou resolver. Só que aí, às vezes, a coisa não resolvia. A coisa ia piorando, piorando. E quando a coisa estava quase estourando, eu ia lá e contava. Coitadinha, viu? Ela achava que estava tudo bem, e de uma hora para outra recebia uma bola de neve gigante. Sabe o que ela disse para mim, irmãos? Vamos orar. Se eu tivesse contado antes, teríamos orado antes. Se eu tivesse contado antes, a solução viria antes. Então, a falta de transparência, se todo mundo está no bem comum, se todo mundo está junto, né? Se todo mundo está no mesmo barco, porque, irmãos, a família tem que ser um time. Se um perde, todo mundo perde. Se um ganha, todo mundo ganha. Pode falar, pastor. Quando o irmão leva o problema para a esposa, olha, a coisa está estourando, não está bem como parecia, está ruim. Ela não fala, a culpa é tua, você que não é cuidadoso, você que não viu. Ou ela, vamos orar que Deus vai dar uma solução. Quer dizer, aí é bom mexer dos dois lados, não é? Às vezes o marido não leva um problema porque sabe que a recepção vai ser difícil. Às vezes vai ser incompreendido, acusado. Em vez de ele tiver palavra de conforto, em vez de convite para ajudar junto em oração, passa para acusação. Aí o conflito se caracteriza. O comentarista falou sobre isso, né? Ele fala na revista sobre a mulher virtuosa, né? A mulher que edifica o lar, né? Agora, eu sempre costumo dizer, irmãos, que é o seguinte: colocar a culpa no outro sempre é uma realidade que existe no ser humano após o pecado, né? Só que eu sempre penso que a gente pode tentar se antecipar, né? Prevenir é sempre melhor do que remediar, né? Então, assim, esse ponto, a transparência, ela evita situações desse tipo. Porque se antes de decidir eu já expus a minha família, todo mundo vai participar, vai decidir junto, vai dar ideias junto e vai evitar justamente uma situação de por que você fez errado. Por favor, irmão. Amado, o casamento realmente ele não é um pacote que vem pronto. É diferente você pegar uma pizza, ela vem quentinha, já vem pronta. É uma sessão de ajuste no dia a dia. É tanto que os melhores casais hoje que vivem bem tiveram muitos ajustes no começo. Um vai afinando o outro, é um verdadeiro jugo, como Jesus diz. Aí vem dois, é aquela união de corpos,
que foram formados em lares diferentes, com opiniões diferentes, visão diferente, e se juntam. Cada um traz aquela opinião dos seus pais, da sua mãe, a visão como foram criados, a visão como vê o mundo. E eles se juntam. No começo, balança a cabeça, como uma vaquinha de presépio, balança a cabeça, concorda com tudo. Mas aí vem o dia a dia. E os problemas, você falou uma coisa com muita propriedade no começo aí, que não são preparados para enfrentar os conflitos. Administrar dinheiro, administrar fama, administrar tapinha nas costas é muito bom. É você administrar problemas. E nenhum casamento vem pronto, já vem prontinho para você seguir a vida. É uma verdadeira construção, é um edifício, e cada um constrói dentro da sua visão. Às vezes a sua visão de família serve como exemplo. Não estou falando diretamente com você, o professor está conduzindo muito bem a aula. Às vezes a visão de família que eu pego de outro, se eu for aplicar na minha família, não dá certo. E às vezes a minha visão, que eu vivo muito bem com minha esposa e meus filhos, se eu for aplicar, não dá certo. Eu vou resumir. Eu estava aqui uns 5 anos atrás, num culto, uma terceira segunda-feira à noite. E o pastor presidente estava pregando em 1 Timóteo capítulo 3, os deveres do bispo e dos diáconos. E naquele dia Deus usou grandemente o nosso pastor. E Deus falou grandemente comigo naquele dia. Saí leve, nem sentindo o peso do corpo, fui para casa. Aí cheguei em casa, falei com minha esposa, depois da janta eu quero falar com você e com meus filhos. Eu tenho 4, peguei os 2 maiores. Após o almoço, a janta, vou resumir. Jantei, tomei meu banho, jantei e chamei minha esposa. Sentei, coloquei minha esposa e meus 2 filhos de frente para mim e peguei aquela relação, os deveres do bispo falando, vocês acham que eu sou irrepreensível? Aquela relação toda, e eles malharam. Foram me malharam. E eu caladinho. Marido de uma mulher assim, sou espancador, bato em vocês. E eles... Pegou toda aquela relação que os irmãos conhecem. Eles e eu só ouvi. Não me defendi. Ouvi e fui mudando paulatinamente. E hoje eu posso ver o resultado dessa minha decisão. Até a tal da louça que eu não gostava de lavar, porque eu gastava muito água. Hoje eu lavo louça. Né? E fui mudando, meus amados irmãos, porque não qualquer um dos homens que estão aqui que vão casar tem que saber disso, que casamento não é um pacote que vem prontinho com um apartamento, que é só mobiliar e passar para dentro. Não, meus amados. É uma construção dentro da sua visão. E vai haver conflito de visões, de pensamento, de ideias. É isso o casamento. Obrigado, meu irmão. Irmão, interessante o que o irmão falou, e para os seus filhos vai ser mais fácil. Porque quando há transparência, eles já começam desde cedo a aprender a administrar conflitos, a serem participativos, a serem ouvidos. Porque a transparência ela dá isso. Porque quando nós ouvimos, tanto os filhos, as esposas, os esposos, né? Ele não vai precisar ir em outro lugar buscar alguém para ouvir, não. Porque é isso que acontece, irmãos. Quando nós não ouvimos nossos filhos, ele quer falar. Então o que vai acontecer? Ele vai falar em outro lugar. E será que quem está ouvindo vai dar uma resposta segundo a vontade de Deus? Esse é o grande perigo. Então nós já falamos, né? Todos fazendo parte das decisões, a comunicação, todo mundo sabendo o que está acontecendo, decidirem juntos. Nós já aprendemos aqui que o marido é o cabeça. Mas essa função de gerenciamento do marido é justamente ser transparente. Depois, falta de respeito e consideração ao outro. Puxa vida, hein? Palavra dura, né? Cadê o bispo? Cadê o bispo com o versículo, né? Palavra dura, né? Então, comigo é desse jeito. Eu sou assim mesmo. Né? Vão ter que me engolir. Isso tudo gera conflitos. Então, nós não devemos nunca faltar com respeito a um membro da família, seja o esposo, seja o filho, seja a filha, por menor que seja. Humilhação, irmãos, olha, mesmo se a minha esposa... Nessa questão da consideração, se o nosso saudoso irmão Walter estivesse aqui, ele já ia falar lá
da gritaria. Esse é um grande problema da gritaria, é uma falta de respeito. Eu falo meio alto, já normalmente, você já sabe disso, né? Uma vez ou outra, Dona Rosana fala, não precisa gritar, eu acho que eu não estou gritando, mas eu já falo alto, então a gente tem que se modular nisso aí. Irmãos, como é, em primeiro lugar, deselegante, né? Quando um cônjuge fala mal do outro em público. Meu Deus, irmãos. Está em público, começa a falar das características negativas da esposa. Isso vai gerar conflitos, ela vai ficar magoada. Nós devemos resolver os nossos conflitos em família, com respeito. O obreiro chega na igreja atrasado, o pastor dá uma bronca, ele fala, ó, é ela que demora para se arrumar. Né? Então, irmãos, isso também é falta de respeito e consideração a quem está ali do seu lado todos os dias. Tem-se que medir as palavras. Vamos ler lá, irmãos, ó, Tito, capítulo 2. Vamos ler o versículo 1, 7 e 8. Algum irmão ou irmão dessa fileira? E outro irmão já prepara Provérbios 17 e 28 aqui nessa segunda fileira. Irmão, sua esposa é uma bênção. Sempre diga, ela é uma bênção. Nunca, né, humilhe sua esposa em público e vice-versa, né? O esposo também, né? Assim não vai estar ajudando, não. Vai estar gerando mais conflito. Aí tem aquele esposo que não gosta muito de trabalhar. Aí a esposa vem todo mundo, e esse aí, né? Para levantar da cama. Irmãs, não vai estar ajudando. Por favor, Tito 2, 1, depois o 7 e 8. Tito 2. Tito quanto? Tito, capítulo 2, versículos 1, 7 e 8. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. 7 e 8. Isso. Em tudo te dá, por exemplo, de boas obras, na doutrina, mostra incorrupção, gravidade, sinceridade. Linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário sem vergonha, não tendo nenhum mal que dizer de nós. Amém. Quer vencer o inimigo? Controle as falas, controle a língua, fala o que convém a essa doutrina, porque isso vai minimizar os conflitos em família. Provérbios 17, 28. 17, 28. 28. Até o tolo, quando se cala, é reputado por sábio. Até o tolo, quando se cala, é reputado por sábio. E o que fecha a boca é tido por entendido. Olha só, né? Tem momentos, como o bispo já falou, que nós devemos fechar a boca. Irmãos, olha, uma coisa eu aprendi já há algum tempo, que quando a gente está nervoso, é melhor não falar nada. Porque quando nós falamos no calor do momento, isso vai gerar muitos estragos. E olha só, irmãos, depois, para nós corrigirmos um coração ferido, olha, vai dar um trabalho. Então fecha a boca, deixa passar, né, aquele momento de euforia para depois lidar com a situação. Uma pergunta, as irmãs não vão me bater que eu me preocupo, viu? A mulher dá motivo do marido ficar irritado? Sim. Tá. Senão o apóstolo Paulo não diria, não vos irriteis contra ela. Se ele fala para não irritar, porque ela dá motivo para ficar irritado. Sim, somos todos seres humanos. Quer saber qual é o motivo? Qual que é, pastor? Digamos que o marido é um regente de coral, vai dirigir o culto, vai dar aula no dia. Então, a mulher, vamos? Ela toma um banho, se troca, vai pro carro. E ela vai pentear o cabelo, não ficou bom. Vai pentear outra vez. Troca de sapato, aquela roupa não foi boa. E ele buzina, vambora. Ela, calma, e ele buzina. Aí começa o atrito. Porque é um atrito, né? Começa um conflito. Ele tem responsabilidade, mas ela é mulher, ela tem lá o seu jeito de se cuidar, não quer sair. Eu escrevo isso no meu livro. E nós aprendemos aqui, né, pastor, que antes da responsabilidade na igreja, da minha família.
Só que tem que haver aí uma colaboração mútua. Então, qual é o conselho? O marido procurar ajudar a resolver os problemas de casa antes dele ir para o carro. Fechando a casa, se tiver um filho, preparando as crianças, para tirar todos os... Sabe como que, ó, isso é uma parte pessoal, viu, irmãos? Isso não serve para todos, viu? Mas uma forma de minimizar isso que eu resolvi é aprender a fazer o cabelo da mulher. Então eu vou lá e eu mesmo faço. Aí tá resolvido. Pode chegar. E ela não reclamou? Hoje mesmo ela está esperando. Mas existe o contrário também, viu? Sim. Eu tenho esse problema. Meu marido demora mais para se arrumar do que eu. Viu? E aí eu sou fácil. Pode, mulher, eu estou todo irritado para dar para seu marido. Por favor. Eu quis tomar o cabelo da minha esposa. Olha aí, tá vendo? Mais um, olha só. 2, hein? Irmãos, pode falar, meu querido. Aproveitando que eu vim para o Evangelho já meio tarde. Então, quando eu casei, eu falei para o meu esposo assim: olha, bem, roupa você não vai ter muito, mas fome e frio você vai ter bastante. Estou certo ou errado? Ele é o único marido com uma esposa assim que fala assim: ô glória! Ô glória, chama a glória. Irmãos, é importante que nós não olhemos para o conflito, nós olhemos para como solucionar o conflito. Porque se nós olharmos para o conflito, nós vamos ficar procurando culpados. E culpados, um dia pode ser eu, outro dia pode ser a esposa, outro dia pode ser os filhos. Sempre vão existir. Se eu ficar olhando para os culpados, eu não encontro a solução e não minimizo os conflitos. Roberto, pois não lá. Eu me lembrei aqui de um conflito e resolvi, graças a Deus, no início do nosso casamento, eu e a Marlene. Nós vamos completar agora, dia 15 de setembro, 23 anos de casado. Que bênção. Eu acho que eu até perguntei já para o doutor Canaduru. Nós, em lua de mel, eu caí a primeira vez. Aí na cama, eu caí mesmo. Aí na segunda vez, eu caí de novo. Ô Marlene! Aí na terceira vez que eu ia cair, aí eu falei: vou resolver esse problema agora. Aí eu comecei a empurrar ela. Ela: que isso? Ela falou: ué, você já me derrubou a primeira noite, já me derrubou a segunda noite, agora vai me derrubar a terceira. Olha, nunca mais caí da cama. Outro detalhe que isso eu coloquei em questão, eu e a Marlene, porque eu tive uma casou primeiro e já não está mais casada. Contar problemas, porque já falamos aí, que o casamento não vem prontinho, problemas que ocorrem no casal. Aí chega lá, a filha conta tudo para a mãe, o filho conta tudo para a mãe e para o pai. Aí começa aquele negócio todo e, como somos geradores de opiniões, então todo mundo quer colocar a sua opinião no casamento. Então nós resolvemos isso, não contamos os problemas, resolvemos em casa, em 4 paredes. É vitória? Vamos contar. Porque isso aí, e o pessoal não se discute, quando você fala vitória, acabou. Problema vai gerando para um, gera para outro, e o negócio vai longe. Agora, resolver em casa, o problema desaparece. Lembra da palavra lar, irmão? É o local onde os membros da família têm a sua união espiritual. Bom, continuando, falta de humildade. Então isso é um outro gerador de problemas em família, né? E começa com o chefe, né? Tem jeito. Eu sou o chefe, sou eu que mando, né? Sou eu que sustento essa casa. E agora, né? Se esquece, irmão, que quem manda é Deus. Quem é o chefe é Deus, né? O pastor até colocou no seu esboço, né? Aqui, vamos ler lá, Eclesiastes. Vamos ler. Eclesiastes, capítulo 4. Nós voltamos lá para a primeira fileira, né? Versículos de 9 a 12. Só levantar a mão para o microfone. Vamos ler do 9 a 12. Ao 12.
4, né? Melhor é serem 2 do que 1, porque tem melhor paga do seu trabalho. Se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Também, se 2 dormirem juntos, eles se aquentarão. Mas um só, como se aquentará? Se alguém quiser prevalecer contra um, os 2 lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Aí entrando Deus na história, né? Irmãos, às vezes tem gente que precisa ficar doente e precisar ser cuidado pela esposa para entender como as coisas funcionam, né? Falta de humildade, né? A Bíblia diz que ninguém se coloca maior que o outro, mas se coloca como menor do que o outro. E isso vale para a família, isso vale para a convivência entre os membros de família. Então a falta de humildade também é um gerador de conflitos. Depois, injustiça e imparcialidade. Até foi colocado no esboço, né, sobre Isaac e Rebeca, né? Então, um pendia para um filho e o outro pendia para o outro, né? Irmãos, os pais devem amar os filhos iguais. Eles não devem perceber essa diferença, porque nós já estaremos incutindo nos filhos uma situação de conflito entre um e outro. Olha o que aconteceu lá atrás, né? Então, se vai se tomar partido, não se deve tomar partido por um pelo outro, mas deve se tomar partido pela verdade, pelo que é certo, pelo que a palavra de Deus diz, né? Mas nós vemos em várias situações hoje em dia em família isso, né? Então, uma mãe tem um apreço melhor por um filho, então ela trata aquele melhor, ela dá mais o que aquele quer e o que o outro não, né? Então temos que dar sabedoria na hora de gerenciar essa situação em família, porque os nossos familiares, olha só que interessante, irmãos, eles têm que saber como nós vamos agir. Um filho, quando ele faz uma coisa errada, quando ele conhece o pai, né, ele já sabe o que o pai pensa daquilo. E não estou falando aqui aquela teoria do terror, não, né? Não vou fazer errado, porque senão eu sei que meu pai vai me pegar e vai doer, não, né? Porque ele já conhece o agir, ele já sabe que o seu pai é justo, ele já sabe que o seu pai ele é imparcial. E assim também vale para a esposa, assim também vale para os filhos, né? Então, a injustiça e a parcialidade são geradores de conflito em família. Então, um dia, um filho fez uma coisa e eu agi de um jeito. No outro dia, o outro fez a mesma coisa, eu agi diferente. Ah, pai, mas poxa, em mim o senhor bateu e nele, né? Não aconteceu nada. Já estou incitando o conflito em família. Parece ser uma coisa pequena, né, irmãos? Uma coisa pequena, mas olha, as coisas pequenas, através de coisas pequenas, nós vemos irmãos nunca mais se olharem, se separarem nunca mais, por causa de uma besteira, por causa de uma palavra maldita, né? Por causa ali de uma brincadeira, né? Deixam até mesmo de se ver novamente. Casais que se separam por causa de conflitos que são gerados muitas vezes por questões de opiniões, né? Nós vemos em família situações de conflito sendo geradas por causa de política. Olha, não, eu confio no tal candidato. Não, mas como é que se pode você acreditar nesse candidato? E aquilo vira uma discussão, uma briga. O candidato está lá, irmãos, com o cargo dele, com a família dele, com o bolso cheio, e a família está aqui brigando, gerando conflito por causa de uma opinião sobre a política. Nós devemos ter esse cuidado. Então olha só, a divisão espiritual no lar é a demonstração de que cada servo, de que a salvação é real, né? Vimos os fatores. Agora, quando nós vemos a divisão entre membros que servem a Deus e que não servem, nós vemos aí a confirmação da palavra de Deus, de que a salvação é algo real, é uma confirmação do que a Bíblia diz, né? Também de que, olha, os familiares incrédulos têm que ser salvos, e por isso precisam ser evangelizados. Aí entra um problema, né? Eu estou tendo um conflito com um membro da minha família
que não é crente, né? E ele precisa de salvação também. A forma como eu gerencio esse conflito vai ser determinante para a salvação dele ou não. Muitas vezes, irmãos, ganhamos um membro da nossa família para Cristo sem falar nada, sem dizer uma palavra, só com a nossa forma de agir, né? Vamos ler lá Gálatas 5:20, a segunda fileira aqui, irmãos, por favor. A nossa forma de gerenciar conflitos não deve ser segundo as obras da carne. Quais são as obras da carne? Gálatas 5:20. Também, vamos ler o 19, 20 e 21, vai. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões e heresias. 21 também. Continua, 21 também. Invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Porque, irmãos, quando nós estivermos num ambiente familiar, em pessoas que não professam a nossa fé, né, as obras da carne são manifestas na vida dessas pessoas. Agora eu preciso agir com sabedoria e não ceder às provocações, né? Também não aumentar, como o pastor Serafim ainda falou, aumentar o conflito com as minhas atitudes. E Jesus deu esse exemplo, né? Não era porque os seus irmãos estavam ali incitando ele, vai lá, faz isso, que ele foi lá e cedeu. Não, ele sabia o que ele tinha que fazer. Ele manteve a postura dele correta. Por isso, devemos participar de atividades e atitudes que não comprometam a comunhão com Deus. Aqui está um outro ponto, assim, no gerenciamento do conflito em família, porque às vezes alguns crentes acham que vão ganhar para Jesus fazendo o que eles fazem também, né? Então, às vezes o irmão gosta de assistir um jogo de futebol, não vamos dizer aqui que é pecado esse jogo de futebol, mas não precisa colocar a bandeira atrás do carro e sair buzinando na rua quando o Corinthians for campeão, né? Amarrado. Nós temos que tomar cuidado com as nossas atitudes. Então, nós temos que entender que para ganhar nossa família, nós não devemos fazer e se misturar com o que eles fazem, né? Então, vai assistir aquele filme que não é bom, não preciso participar disso para poder ganhar minha família para Jesus. Eu não posso cometer nada que atrapalhe a minha comunhão com Deus. Irmãos, como tem coisa para atrapalhar a comunhão com Deus, hein? Por favor. Alguns até alegam, mas eu faço o que Paulo faz. Me faço o que fiz fraco, para ganhar o fraco. Aí vai para frente tudo. É verdade. Então, esse cuidado nós temos que tomar, né? Porque o nosso familiar também tem que ver em nós a diferença, né? Irmãos, olha, não adianta a gente falar de Jesus um ano, né, dizendo que Jesus é bom, vem para Cristo, Ele vai mudar a sua vida, Ele vai mudar a vida da sua família, né? Aí tem a primeira reunião em família, né? A mulher fala alguma coisa, o marido já vai lá, né? Dá aquela resposta para ela, mas peraí, você não é crente? Acabou tudo. Todo aquele trabalho que você teve falando para o seu familiar de Jesus, no único momento você destruiu tudo aquilo. Por quê? Porque você não foi diferente. Então nós devemos ter um bom testemunho diante dos familiares incrédulos no seio do lar, né? No ambiente de família. Então, quando nós somos salvos, irmãos, nós temos que ser uma bênção para a nossa família. Nós temos que trazer coisas boas para os nossos familiares. É dessa forma que eles vão ver Jesus em nossa vida. É com palavras de paz, tudo aquilo que nós falamos anteriormente, né? Se nós gritávamos antes, não gritamos mais. Se nós fazíamos o mal antes, não fazemos mais, né? Então a nossa vida mudou. Por favor. Professor, pois não. Eu queria fazer uma colocação, eu achei interessante o discurso do nosso irmão, pastor, sobre a questão do casamento que não vem pronto, né?
Eu guardo na memória, desde a minha adolescência, um fato que eu presenciei na igreja que eu congregava ali em Pernambuco. Um obreiro que, quando eu vim para o Evangelho, ele sempre me incentivou. Foi um obreiro assim que sempre esteve ali ao meu lado, me adotou como filho. Na minha casa eu era o único, né, da família que seguia a Deus, né, ali naquele momento. Depois minha família veio para o Evangelho. Ele se chamava Manuel Rosa, o Senhor já o guardou, já recolheu. E eu participava, eu era como um filho daquela, eles me adotaram como um filho, né? Eu fazia, eu sempre estava ali na casa daquele irmão, eu ia para o sítio dele com ele, e ele era como um pai para mim, eu como um filho para ele. Ele me deu o primeiro terno. Eu fiz uma viagem uma vez para a cidade de Batalha, ao sertão de Alagoas, e ele me deu um terno, né? Eu achei interessante aquilo ali, não esqueci disso. Até quando eu vim para cá, eu trouxe esse terno que eu dei para ele. E ele me ajudou muito. Só ele era eu sei que ele tinha bastante filho, né? E antes da conversão dele, ele é um sujeito muito bravo, valente, não é? E conhecido na região lá, uma cidade chamada Cortez, uma cidade até hoje é considerada perigosa no estado, e tem uns caras valentes lá. Antigamente a polícia não era diferente. Resumindo a história, então ele tinha um passado terrível, não é? Temerário, mas ele veio para a igreja, Deus o transformou. Eu vi situações de uma pessoa querer bater nele, não é? Um não crente, e ele não revidar. E todo mundo dizia, mas quem é aquele homem? Não é? E então o que acontece? Resumindo, ele tinha um problema na família, e a família não respeitava ele, não respeitava realmente. E ele tentava de todas as formas contornar, entendeu? Tudo que era falado, tudo que era desenvolvido ali, seja no culto, numa reunião, num trabalho de vigília, era para denegrir a pessoa dele. E aquilo ali eu fico ainda adolescente, mas eu não entendi e compreendi. E hoje eu fico pensando, meu Deus, isso às vezes eu paro para analisar. Então, não só o caso dele, outros casos semelhantes a isso, que o pai, o esposo, ele tenta contornar para que não haja escândalo, ele é paciente, ele não procura, entendeu, tomar nenhuma iniciativa enérgica, ele não é um cara estúpido, não quer ser bruto com a família, mas a família não obedece, acaba causando escândalo, trazendo constrangimento, criando caso até mesmo, não é, com o convívio social ali, não é, no bairro e tal, etc. E fica difícil, não é? Existem vários casos semelhantes a isso. Então eu queria colocar essa minha colocação. É o seguinte, tem casos, quando foi um dia eu cheguei na casa dele, logo cedo, e ele estava de mala pronta para ir embora, para morar na casa de uma filha, não é? E ele foi contando, eu acompanhei ele até a estação, né, tinha um trem da cidade do interior para Recife, e ele contou que estava indo embora, porque ninguém respeitava ele, né? A esposa não respeitava, os filhos. Então ele se sentia constrangido, não é? E resolveu abandonar o lar. Eu lembro o esposo do Caramuru, ele diz no esboço que não existe motivo, não é, para se dar as costas para a família. Mas aquele homem, ele se sentiu tão atingido, não é, no seu emocional, na sua personalidade, e que ele a única forma, na época, que ele achou a única saída foi dar as costas para a família, não é, não abandonando na questão de finanças, da proteção, da ajuda, mas está ali presente lá e resolveu sair. E ele saiu, não é? E a família sentiu falta dele. Não é? Quando foi um dia, eu estive na casa da família, a família estava triste, sentiu a falta dele e queria o retorno do lar. E tanto que Deus trabalhou, gente, oremos, não é, com o pessoal, a igreja, o pastor, e ele retornou para dentro do lar. Então existe essa situação, que o casamento ele fica numa situação tão extrema que o pai de família ele tenta, faz de tudo, mas tudo que se
se elabora, não é? Dentro daquela família, é para atingir a pessoa direita. E se ele não magoar, ele não consegue, ele tenta dominar, mas se ele não falar, todo mundo pisa. Então é aquela coisa. Então existe aquele caso, aí é onde é que eu quero chegar. Espera aí, mas é para mim fazer de trouxa, me fazer de palhaço? Ou mesmo denigrir a minha imagem? Eu tenho que ficar calado, eu tenho que suportar tudo? Então é o seguinte, então o crente não tem autonomia, ele não tem identidade, ele não tem direito, ele tem que se deixar se esculhambar, não é? Realmente, a família casar e batizar com ele. Porque se ele for tomar uma iniciativa, não é? Posição enérgica, as pessoas contrárias a ele. Não, ele é paciente, vai orar, vai buscar a Deus. Não tem solução no caso. Então, nesses casos, que eu tenho visto e tenho presenciado até hoje, casos assim. E, por incrível que pareça, eu conheço casos assim hoje mesmo. E a pessoa fica sem saída, já conversou comigo, e eu falei, eu também não tenho assim uma explicação para dar, mas eu lendo o esposo do Caramuru, eu achei interessante, falei, será que esse será realmente orar, largar de mão, deixar zoar mesmo o barraco, como diz o ditado aí fora? Que posição tomar? Olha, não é o que a Bíblia diz. Nós temos que ficar com o que a Bíblia diz. Primeiro assim, dificilmente a gente vai falar de um caso que a gente não conhece, né? Agora a gente pode juntar algumas coisas que nós já aprendemos, né? Nós já aprendemos em trimestres anteriores que muitas vezes a gente vai acontecer, nós vamos escolher algo que nós plantamos. Nós aprendemos também que eu tenho que escolher muito bem com quem eu vou casar, não é? E que todas as minhas atitudes durante o casamento, elas vão gerar na frente, né, um retorno de tudo isso. E nós já aprendemos também que não é porque eu aceitei Jesus que eu não vou colher as consequências dos meus atos. Então, a gente tem que agir com muito cuidado nessas situações. Por quê? Porque a gente não sabe o que aconteceu lá atrás, né? Mas Deus sabe. E se Deus está permitindo essa pessoa passar por isso, é porque é para ela passar. Porque Deus é Senhor de todas as coisas. Deus conhece o coração dela, Deus conhece a sua conversão, né? E Deus é justo. Agora, quando nós, porque uma situação não está acontecendo da forma como nós queríamos, tomarmos uma atitude contrária com o que a Bíblia diz, aí só a misericórdia de Deus. E Deus pode ter tido misericórdia dele, né? A gente sabe que na palavra de Deus existem várias passagens onde o homem toma uma atitude errada, mas Deus, para cumprir o seu propósito, ele vai lá e conserta. Mas não quer dizer que aquela atitude foi certa, né? Quer dizer que ela não vai receber a justa retribuição daquilo que ela fez de errado, né? Então a gente tem que tomar cuidado nisso. A Bíblia diz que nós devemos perdoar os familiares. Tem número lá, não? Quantas vezes perdoar? 490. 490, né? Bom dia. Bom dia, hein? Bastante perdão, hein? Jamais desistir de levá-los a Cristo são as referências que nós temos aqui na palavra de Deus. Não está dizendo aqui que eu posso perdoar, parar de desistir um dia. Porque, irmãos, nós somos imitadores de Cristo. Já pensou se Cristo desistisse de nós? Não perdi. E agora? Então, eu estou entendendo o que o irmão está falando, né? Assim, só que a Bíblia, ela diz para nós tomarmos uma outra atitude, né? E ela nos dá referências de nós colhermos aquilo que nós mesmos plantamos, né? Então, Jesus, ele conseguiu ganhar a sua família, né? Está lá em Atos, a gente vê isso. Estava lá a sua família recebendo a virtude do Espírito Santo. Então, essa é a referência que a Bíblia nos dá. Agora, quando a gente olha para cada caso isolado, eu lembro que minha esposa me disse uma vez, nós estávamos andando na rua, e tinha um monte, né, de moradores de rua. Um monte. E a gente olha, é uma situação triste. Mas ela olhou para mim e disse, vai saber o que ele fez lá atrás. Por que ele está nessa situação? Por favor. Já estamos terminando, irmãos. Estamos falando ali, né? Sim. E às vezes a pessoa toma uma decisão precipitada, sai tudo, né? Aí podemos colocar também a palavra de Deus que diz assim, sobre a caridade, sobre o amor. Tudo sofre, tudo suporta, até que venha a intervenção de Deus. É verdade, irmão. Bem colocado. Então, para nós fecharmos nossa aula, irmãos, e podemos ver o vídeo, né? Aqui tem alguns itens quando nós estamos falando de lares cristãos, né? É claro que muita coisa que a gente falou se aplica também a nós, por isso que está aqui de forma resumida, né? Devemos continuar exercendo o perdão ainda mais,
Porque se são todos crentes, tem o mesmo ensinamento, tem a mesma fé, tem a mesma doutrina, não é? Então o exercício do perdão tem que ser muito mais fácil, não é uma coisa penosa, né? Buscar sempre a orientação de Deus. Por isso que eu me preocupo, irmãos, quando eu vejo crentes buscando orientações em tantos outros lugares e se esquecem de Deus. Eu vejo crentes, irmãos, ficando maravilhados com a tecnologia. Eu vejo crentes olhando pessoas ímpias, porque falam muito bem, discursam muito bem, e dizem: nossa, como essa pessoa é sábia. Tem um engano, meus irmãos, é sabedoria humana. Salomão disse que era tudo vaidade. Então buscam nesses lugares, né, a orientação e se esquecem que Deus está ali. Pronto, nos deixou um modelo bíblico aqui de como nós gerenciarmos os conflitos em família. Esse item C é o mais preocupante, que é o ego. Irmãos, o ego tem destruído muitos lares. Muitos lares. Então, muitos dizem que eu sou isso, eu sou aquilo, né? Lares cristãos. Às vezes, irmãos, olha só, os crentes eles buscam mais serem respeitados na igreja do que pela sua própria família. Então eles buscam ser superintendidos de escola dominical, porque olha, todo mundo vai me dar o devido respeito. Tem um engano, meu querido. Porque o superintendente de escola dominical vai durar um tempo e depois vem outro. Seu reinado termina um dia, mas a sua família é a todos os dias da sua vida sobre a terra. É ela que você tem que zelar, é por ela que você tem que buscar ter a união, ter o apreço, ter o amor. E às vezes as coisas até se invertem. Tem o primeiro conflito em família, olha para o meio e fala: você sabe com quem você está falando? Você está falando com o pastor da igreja? Meu querido, grande bênção de Deus é o pastorado, mas o respeito no lar é algo, olha, primordial para vocês. A maior vitória no servo de Deus é quando ele chega em casa e a esposa está sorrindo e os filhos estão gritando: chegou o papai. Eu sonho com esse dia, viu, irmãos? É pequenininha lá. Eu sonho com esse dia, irmãos, porque isso é um amor. Olha só, o amor de um filho, né, é algo que é sem mancha, é algo puro, e é isso que nós devemos buscar conquistar. E o ego atrapalha tudo isso. Se eu fico achando que eu estou acima de tudo e de todos, vai impedir que eu resolva sabiamente os meus conflitos em família. Então tomemos cuidado, irmãos. Tomemos muito cuidado com isso, né? Nós somos aqui, todos aqui trabalhadores do Evangelho. Mas o sucesso, eu vou mudar. Não vou dizer sucesso, porque sucesso é meio complicado, né? Mas atingirmos o objetivo, que é cumprir a vontade de Deus no seu Evangelho, ele só é efetivo quando a coisa está bem lá em casa. Se a coisa não está bem lá em casa, não adianta eu resolver o conflito da igreja inteira, se eu não consigo resolver os meus próprios conflitos em família. E o ego tem atrapalhado muito isso em nossos dias, né? Paulo falou em Timóteo 5,8, que aquele que não cuida dos seus, aquele que não cuida dos seus, negou a fé, é pior do que o incrédulo, né? É uma palavra dura. É verdade, né? E por fim, o diálogo, né? Se não tiver conversa, irmãos, não adianta nada, né? O diálogo, ele é o início de tudo para a solução do conflito em família. E o diálogo, né, irmãos, não com gritaria, né? Não com gritaria, não com falta de respeito, mas é algo mútuo, né? Nenhum só falar, tem que saber ouvir também. É o segredo que Deus nos dá, porque os conflitos vão existir, mas se nós usarmos os conselhos bíblicos para solucionarmos, a vitória está garantida. Amém. Amém.